E aí, tudo certo? Então, fazendo um vídeo aqui para nós falar um pouquinho sobre a mais-valia e a desigualdade social, né? A mais-valia é uma teoria criada pelo Karl Marx, filósofo alemão, que coloca assim, ó, para cada 8 horas trabalhadas, 2 horas para o salário do trabalhador e 6 horas é o lucro do patrão. O Marx fez um cálculo muito simples, ou seja, um quarto do que você apenas você recebe um quarto daquilo que você trabalhou. Então, uma conta muito simples. E o resto fica com o patrão, com o dono da empresa. E por que isso gera desigualdade social? Vamos numa coisa bem simples. Primeiro, vamos começar com Marx pensava a sociedade. Bom, a sociedade, ao longo dos tempos, ela vive o que ele chama de um materialismo dialético histórico. O que seria o materialismo dialético? Bom, os seres humanos, os homens, lembrando, ó, o Durkheim, vamos lá voltar para o Durkheim. O Durkheim dizia que a instituição faz o indivíduo. Então, as instituições moldam o indivíduo. O Weber dizia que o indivíduo é que faz a sociedade, são suas ações sociais, seja afetiva, valores afins, não importa, as ações dos indivíduos é que fazem a sociedade. O Marx disse, bom, não é nada disso, gente. A sociedade é feita do quê? Da matéria. O ser humano se utilizou da natureza para transformá-la a seu favor. E aqui ele entra num conflito com Hegel, que dizia que épocas e épocas haveria tendências na sociedade que dominariam o pensamento. O Marx diz, não, a coisa é muito simples. Bom, ao longo do tempo, a sociedade usou a natureza para benefício próprio, transformou ela, e isto gerou conflito, por quê? Porque tem a propriedade privada e alguns têm muito mais e outros têm muito menos. Então, isso é um conflito. Nós temos uma sociedade onde uns vão ter muito e outros vão ter pouco. Então, neste sentido, o Marx diz, bom, o capitalismo, ele acabou agravando as desigualdades sociais. Por quê? Porque se nós pegarmos a sociedade, então quem trabalha de fato vai ganhar apenas um quarto de quem não trabalha, segundo Marx. Então, quem não trabalha, que é apenas o dono do meio de produção, vai ganhar muito mais. Ah, mas o fulano ele trabalhou muito para conquistar a empresa. Bom, isso é questionável na teoria marxista. Bom, fulano trabalhou muito? Não. Você só começa a ganhar dinheiro quando você bota alguém para trabalhar para você. Pega uma fábrica de sapatos. O dono da empresa, trabalhando sozinho, ia conseguir fabricar 1.000 sapatos por dia? Não. Ele precisa que alguém fabrique o sapato dele, para ele. Então, aí se alguém fabrica o sapato, ele vai ganhar um valor em cima do sapato e do trabalho dessa pessoa. Vai vender o sapato, vai ganhar seu lucro e assim por diante. Então, pode até gerar mais emprego, mas ele vai ganhar muito mais. Então, é muito específico. Para alguém ficar rico, é só exceções de ganhando na Mega Sena, sendo talvez um jogador de futebol assim, ou um músico, alguém que tem uma habilidade assim fora do comum. Mas fora isso, para ficar rico, só à medida que você botar alguém para trabalhar para você. E quanto mais gente trabalha para você, mais rico você vai ficar. Ah, mas eu posso investir na bolsa de valores. Bom, poder todo mundo pode, só que esse é um mercado que nem todos podem ficar ricos, né?
Pensou se todo mundo investisse na bolsa de valores fosse garantido de ficar rico, nós não iríamos ter pobres, né? Porque todo mundo ia fazer isso. Então é praticamente impossível. Então, o capitalismo, ele agrava a desigualdade social muito por essa questão da mais-valia. Mas por que que os trabalhadores não se revoltam contra isso? O Marx é muito claro, há um processo de alienação nisso. Ou seja, vamos pegar o exemplo do... Quem não conhece o mito da caverna? Bom, quem já ouviu falar e já conhece, tudo bem. Quem não ouviu vai ter que pesquisar. Mito da caverna. Existiam homens que viviam presos numa caverna, nunca saíram de lá e só conheciam a realidade que era colocado para eles por outros homens numa sombra. Então eles só conheciam a sombra das coisas. Então eles estavam presos à realidade. Até que um dia um saiu para fora, viu o sol, conheceu a realidade, e quando voltou foi morto pelos outros, porque não acreditava naquilo. Então a alienação marxista ela é mais ou menos isso. O indivíduo fica preso dentro da sua realidade, dentro do seu trabalho, e ele não se dá conta do processo, ele não percebe que ele é explorado pelo burguês, pelo patrão, pela elite. Isso que acontece muito, o indivíduo não se dá conta dessa exploração. Então esse processo de alienação ele é fundamental para que se perpetue essa exploração. Então a exploração do homem pelo homem é o grande motivo da desigualdade social. Vamos pegar um dado. Hoje no Brasil, 5% da população brasileira tem a mesma riqueza que os outros 95%. Ou seja, 5% é tão rico, se juntar tudo que os outros 95% têm, aqueles 5% têm. Então o Brasil tem uma enorme desigualdade social. É um dos países assim onde é muito escancarado essa desigualdade social. Então, e ela vem da exploração do homem pelo homem, ou seja, a concentração de renda. Existem pessoas muito ricas de um lado e pessoas muito pobres do outro. Então, quanto mais ricos tem, muito mais pobres vai ter. Sempre precisa ter muito pobre para ter poucos ricos. Muito difícil. Então, e o Marx pensou, entre outras coisas, uma sociedade diferente, uma sociedade sem classes sociais, onde não existiria ricos nem pobres, queria ser o socialismo. Socialismo que era uma etapa de uma sociedade sem Estado que ele preveria que era o comunismo. Então, essa era a percepção do Marx sobre o Estado. Então, a desigualdade social ela é fruto da exploração do homem pelo homem. E ela ela existe no sistema capitalista. Os capitalistas defendem e entendem que a desigualdade social é normal e natural. Acontece, uns têm mais, outros têm menos que vão. Claro que a defesa dos capitalistas é isso, que todos têm condições de ficar ricos. Na vida real, a gente sabe que isso é muito pouco provável. Como eu digo, é lógico que para que tenha um rico, precisa haver muitos pobres. Esse ideal do Marx ele ainda é muito presente hoje e ainda justifica muita coisa dentro do capitalismo, né? E ele é comprovadamente muito eficaz. Então, é isso. A mais-valia é o lucro que o burguês tem sobre o trabalho do proletariado. Esse lucro que se dá é da exploração do homem pelo homem. E isso tudo causa uma enorme desigualdade social.
Então, quanto maior a desigualdade social, ela está mais quanto maior a concentração de renda, maior a desigualdade social. Mais concentração de renda, mais desigualdade social. Essa é a dinâmica do Estado capitalista. Certo? Valeu, brigadão.